E se eu te dissesse que todo esse ódio extremo de direita que você está vendo online, o crescimento da KKK, etc., não é apenas falso, mas está sendo fabricado e financiado pela esquerda? Essa é uma das histórias mais loucas que eu já encontrei. E, obviamente, estamos falando sobre o SPLC. Quem é o SPLC e por que o governo Trump investigou eles e agora os indiciou? Ouça isso. O Southern Poverty Law Center, com sede no Alabama e fundado em 1971, é uma organização sem fins lucrativos que combate o ódio, desmantela a supremacia branca e promove direitos humanos com litígios e educação. Ficou conhecido por monitorar extremistas com seu projeto de inteligência e promover educação contra preconceitos. Obviamente, a missão deles é promover a comunidade LGBTQ, imigrantes, incluindo pessoas não brancas, etc. Esse é o tipo de coisa que eles fariam. Agora, além do fato de que muitos de nós achamos que isso já não é mais algo importante para ser promovido, pode até soar bonito. Sabe, precisamos lidar com o extremismo. Exceto pelo fato, só um pequeno detalhe, de que agora foi descoberto que esse grupo de pessoas foi indiciado. Porque eles têm basicamente financiado grupos como a KKK para existirem. Obviamente, eles têm uma explicação diferente sobre o que realmente está acontecendo, porque eles pegariam o dinheiro dos próprios doadores e dariam exatamente para os grupos que dizem estar combatendo. É algo que eles... Ai meu Deus, vocês precisam ouvir isso. É insano, sério. O Southern Poverty Law Center foi indiciado na terça-feira por fraude federal, acusado de arrecadar milhões ilegalmente para pagar secretamente líderes da Ku Klux Klan e outros grupos de ódio em troca de informações, segundo o procurador-geral interino Todd Blanche. Supostamente, eles estavam pagando porque queriam informações internas. Tipo, pessoal, quando vocês vão fazer esse protesto para que possamos ir lá e combater? Mas a realidade é um pouco diferente. Eles são fraudulentos. Surpresa, surpresa. O Departamento de Justiça afirma que o grupo de direitos civis enganou doadores ao usar o dinheiro para financiar o extremismo que diz combater, pagando mais de 3 milhões a informantes por meio de um programa hoje extinto para infiltrar supremacistas brancos e outros grupos extremistas. Promotores dizem que parte do dinheiro foi usada por extremistas em outros crimes, mas os documentos não trazem exemplos específicos. Essa é uma história que está em todo lugar. Para referência, essas são as trabalhadoras do SPLC. Certo. Se você olhar de perto, talvez consiga perceber qual é a inclinação política delas. Mas, mais importante do que isso, vamos ouvir o que Kash Patel tem a dizer. Isso já tem 25 milhões de visualizações. Elon Musk postou isso, certo? Financiaram várias organizações direitistas de falsa bandeira antecipadamente. Isso é um golpe. Antes de falar sobre o que Kash Patel disse, inscreva-se no canal. Bem-vinda ao Pushback. Sou Meira K, apresentadora. Estamos lutando contra essa insanidade e isso começa conosco. Se não gosta do que vê online, encontrou seu grupo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu só quero dizer o seguinte: é completamente insano, que organizações de esquerda estejam tão desesperadas para criar uma retórica extremista falsa que precisam ir lá e financiar essas organizações. Muito desse ódio que estamos vendo por toda parte foi simplesmente fabricado para dar aos esquerdistas mais uma causa para lutar. Eles precisam de um inimigo. Se a Ku Klux Klan ou outras organizações de direita não estão cometendo atos ruins ou incitando ódio, muitas só querem reconstruir a América. Então, contra o que os esquerdistas lutariam? Nada. Por isso, precisam inventar isso. Vamos ouvir o que Kash Patel tem a dizer. Estamos aqui hoje para anunciar o que o general acabou de dizer para vocês. O Southern Poverty Law Center, em uma acusação abrangente, foi acusado de fraude e de usar o sistema bancário para perpetrar essa fraude. Eu só quero falar rapidamente sobre algumas coisas aqui. O Southern Poverty Law Center, eles mesmos anunciam para arrecadar dinheiro com o objetivo de desmantelar grupos extremistas violentos por pelo menos uma década. Usam sua rede de doadores para arrecadar dinheiro, alegando combater grupos extremistas violentos. Ok, chega. Embora sempre seja divertido ver meu rosto, vamos ouvir o resto do que Kash Patel tem a dizer.
O SPLC, o Southern Poverty Law Center, usou o dinheiro que arrecadou de sua rede de doadores para realmente pagar a liderança desses próprios grupos. Eles receberam financiamento de doadores e depois usaram esse dinheiro para financiar os grupos radicais extremistas. Isso é insano, perturbador, completamente perturbador. E isso só mostra o quanto de falsidade estamos enfrentando online. E também o quanto você precisa ter cuidado com quem você doa seu dinheiro, porque você pode achar que está financiando uma organização que apoia os direitos LGBTQ e assim por diante. Mas, na verdade, eles estão financiando a Ku Klux Klan. Quer dizer. Eu só quero dizer isso de novo. Eles usaram o dinheiro arrecadado de forma fraudulenta, mentindo para sua rede de doadores, milhares de americanos, para ir adiante e realmente pagar a liderança desses supostos grupos extremistas violentos. Isso é insano. Quer dizer, isso foi o que o Daily Wire publicou. Isso é uma pergunta. Quero ter certeza de que entendi. Você está alegando que o Southern Poverty Law Center estava pagando os líderes da KKK e de outros grupos para continuarem suas operações. Não estou alegando isso. O grande júri fez uma acusação formal dizendo isso. Segundo a acusação apresentada hoje, a investigação descobriu que eles estavam pagando. Então, o Southern Poverty Law Center está arrecadando dinheiro, pedindo para as pessoas darem dinheiro a eles para acabar com o racismo. E durante um longo período de tempo, eles estavam usando parte do dinheiro arrecadado com doadores para pagar. Eles chamam de agentes de campo, basicamente para informantes para... O argumento deles, completamente insano, é que pediram para informantes, como pessoas da Ku Klux Klan, fornecerem informações para abordar os problemas. Esse é o argumento deles. Ou certas para fazer certas coisas. Então, sim, é exatamente isso que a acusação dizia. Eles estavam pagando a liderança das organizações que, teoricamente, deveriam estar combatendo, gente. Isso é insano. Insano. Os grupos, como o general explicou, incluem a Ku Klux Klan, os United Klans of America, Unite to Right, National Alliance, o National Socialist Movement, o Aryan Nation Motorcycle Club, o National Socialist Party of America e também a American Front. Todas essas organizações sobre as quais vocês ouvem falar, o perigo da direita, da extrema-direita, essas pessoas que estão surgindo em nosso meio, bem, na verdade, sempre existiram, mas nunca fizemos nada de verdade a respeito, não é? Todas essas imagens assim, sabe desse grupo, dessa alt-right. Judeus. Não somos nós, não financiamos eles. Judeus, nós não somos, nós somos negros. Então é isso que você pensa, né? Ku Klux Klan, alt-right, essas pessoas dizendo que os judeus não vão nos substituir, coisas extremamente racistas. Eles recebem financiamento dos esquerdistas. Vamos deixar isso claro agora. As opiniões extremistas da extrema-direita estão sendo financiadas pela extrema-esquerda, que afirma ser multicultural, amorosa, obcecada por LGBTQ e transgênero, mas, na verdade, são pessoas que financiam o ódio extremo. É totalmente insano. E como Mac Nuclear escreve aqui, judeus são literalmente 16 milhões de pessoas. Matematicamente, eles não podem substituir nada. Esses caras estão encobrindo a invasão islâmica. Vamos apenas falar sobre o fato de que ainda existem grupos por aí que ainda acham que os judeus são o problema. Isso é tão arcaico, é bíblico de certo modo, mas constrangedor. Isso foi financiado pela esquerda. Não consigo superar. Acho uma das histórias mais malucas. Essas pessoas estão financiando essas pessoas, tá bom? As tochas, esses são financiados por esses. Aquela pessoa, aquilo, isso está financiando isso. Não se engane quanto a isso. Não se engane quanto a isso. É isso que está acontecendo. E esse grupo de pessoas está expondo isso. São eles que estão dizendo que é isso que aconteceu. Você ouve os nomes das organizações que esse SPLC está financiando? Em pelo menos um desses casos, nossa investigação revelou que os fundos foram usados para facilitar a prática de mais crimes estaduais e federais, totalizando mais de 3 milhões de dólares. Absurdo!
Além disso, nossa investigação revelou que o Southern Poverty Law Center, além de perpetuar essa fraude multimilionária generalizada que já dura décadas, cometeu mais atividades criminosas. Eles tentaram esconder suas atividades criminosas do nosso sistema bancário. Eles criaram empresas e entidades de fachada por todos os Estados Unidos para que as instituições financeiras das quais dependemos. Enquanto americanos comuns eram enganados a acreditar que o dinheiro não vinha do Southern Poverty Law Center, mas de entidades fictícias. Foram criadas para perpetuar essa fraude contínua. Completamente insano. Olha, é muito simples. Quando você acredita que está acima da lei, quando acredita que pode fazer qualquer coisa pelo seu objetivo, que é algo que vemos o tempo todo na esquerda, eles acham que, sim, deveriam apoiar terroristas, porque os terroristas estão lutando por uma boa causa. Quando você acha que pode fazer literalmente qualquer coisa pela sua causa, então você é um problema e o tempo vai te fazer pagar por isso. Esta é uma violação séria e grave cometida por um grupo que supostamente pretendia desmantelar grupos extremistas violentos, mas que na verdade só alimentou o ódio. Loucura, 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 loucura. É isso que ele tinha a dizer. Agora, é o tipo de estratégia que é eficaz porque, a menos que você seja extremamente familiarizado com o quão depravados são os ativistas de esquerda, nunca passaria pela sua cabeça que eles estão fazendo qualquer uma dessas coisas. Sim. Eles fazem isso porque, sem isso, não existiriam grupos de ódio de direita. Esse é o ponto. Eles sentem a necessidade de fazer isso, porque se não fizessem, simplesmente não haveria necessidade desses grupos extremistas. Olha, nós sabemos que existe extremismo na direita, sabemos que existe extremismo na esquerda, sabemos que existe extremismo em todo lugar. Mas o fato de a esquerda sentir a necessidade de financiar a extrema-direita só para continuar tendo algo pelo que lutar é escandaloso. Graças a Deus por um governo que revela esse tipo de história e nos informa, pois muitos de nós somos ingênuos. Muitas vezes, achamos que apesar de ideologias ruins, eles respeitam certos limites. Mas isso não é verdade. Acontece que eles vão ultrapassar até mesmo a linha da KKK, de todas as coisas. E isso é completamente insano. Enfim, obrigada por sua atenção a isso, Matt. E lembrem-se, hoje vai ser, meus amigos, um dia muito bom.